meu nome é Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje o nosso assunto vai ser como ter uma rotina sem brigas. Se você quer dicas práticas, assiste até o final que vocês vão pegar elas e vão conseguir aplicar na sua rotina. No dia a dia, a criança tem que fazer várias coisas iguais. Então ela tem sempre que tomar café da manhã, tem que tomar banho, tem que se estudar, tem que se preparar para ir para a escola, tem que comer, tem que fazer várias coisas que ela faz várias vezes ao dia. Então, o que acontece? A criança, mais ou menos a partir dos 2 anos, ela começa a falar que tudo é não. E isso só vai aumentando. E conforme ela vai crescendo, essa briga para fazer as mesmas coisas tornam-se diárias. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre essas brigas na rotina e em como guiar essa rotina para que ela seja mais tranquila e sem essas guerras diárias. Antes da gente ir para a prática, a gente precisa refletir um pouquinho sobre a rotina, sobre o desenvolvimento da criança e sobre o que a gente espera dela dentro dessa rotina. Então vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho isso. 1. Tenha uma rotina bem estabelecida. Então, se a criança sabe o que ela vai fazer durante o dia inteiro dela, se você já sabe o que ela vai fazer, se ela tem hora para acordar, hora para tomar café da manhã, hora para dormir, então aquilo ali para ela torna-se algo que não gera uma ansiedade. E crianças ansiosas, elas tendem a não cooperar com a gente. Então a criança saber exatamente, ter sentado com você, montado a rotina, para ela saber o que vai ter no dia a dia dela, isso faz com que ela crie menos resistência na hora de executar a sua rotina. Inclusive, se você quiser ver um vídeo sobre como montar uma rotina funcional, eu vou deixar o link aqui em cima. 2. Deixe a criança participar na hora de montar a rotina. Por quê? A criança, quando é uma ordem, ou seja, quando você manda ela fazer alguma coisa, vai pro banho, tá na hora do dever, senta lá para fazer o dever. A criança, ela tende a não cooperar. Por quê? Quando vem uma ordem, o automático dela é ela revidar aquela ordem. Então ela vai falar que não quer, ela vai chorar, ela vai enrolar. Só que quando você monta a rotina com a criança, e a criança em alguns momentos ali da rotina, ela consegue escolher também, ela sente-se pertencente daquilo ali. Então ela também tem aquela sensação de que ela também pode decidir por ela. Ela também pode decidir o que ela vai fazer no dia e em que momento. Óbvio que o adulto que vai guiar a rotina, porque a criança ela não tem esse discernimento ainda. Então, o adulto que vai montar a rotina de acordo com o ritmo, que é nesse mesmo vídeo que eu indiquei, a gente fala de ritmo, de acordo com o ritmo da criança. Só que em alguns momentos que você puder deixar a criança participar, é ótimo. Por exemplo, você quer seu horário de brincar, antes ou depois do jantar. São coisas que você realmente pode deixar com que a criança escolha, porque é flexível, então ela tende a cooperar. Porque aí não vai ser algo que só o adulto está mandando na criança. 3. Escolha as suas batalhas. Então, se a criança quer levar um carrinho para o banho, então eu não quero ir para o banho sem um carrinho. Tem problema ela levar um carrinho para o banho? Assim, tem problema ela terminar de assistir o episódio do desenho que ela estava vendo para tomar banho? Então, por mais que tenha uma rotina e a criança tenha que executar essas rotinas, escolher as batalhas é muito importante, porque senão tudo vira uma guerra. Óbvio que você não vai ser permissivo e deixar com que a criança escolha tudo a hora que ela quiser. Só que quando possível, ter essa maleabilidade para a criança perceber que tudo bem também em alguns momentos ceder, é uma boa coisa, porque aí você, adulto, escolhe as batalhas, ao invés de tudo ali ser uma batalha. 4. Não espere que as crianças gostem de fazer as coisas da rotina. Escovar os dentes, tomar banho, comer, isso pode se tornar chato para a criança, porque é um momento que ela tem que ficar parada, ela tem que ficar concentrada numa coisa que ela provavelmente não gosta. Então, assim, não espere que a criança vai, eba, hora de escovar os dentes, hora de tomar banho, hora de fazer a minha linda rotina diária. Gente, isso não vai acontecer. Só que nós adultos olhamos para as crianças e esperamos que ela vai querer realmente super querer fazer a rotina. Oba, vou escovar os dentes, vou lá almoçar. Não vai acontecer na maioria das vezes. E tudo bem isso não acontecer. Porque nós adultos também temos muitas coisas que a gente não gosta, só que tem que fazer. Então, com uma criança, não espere que ela vai gostar de fazer algo que naturalmente ela não gosta. 5. Aí agora resumindo, não é porque em alguma situação do seu dia a dia, na sua rotina, você não conseguiu ter o jogo de cintura e a paciência para lidar de forma respeitosa com o seu filho, significa que você é um péssimo pai ou uma péssima mãe. A criança escova os dentes mais ou menos 3 vezes por dia. Toma no mínimo aí um banho. Faz no mínimo 3 refeições. Então, uma vez ou outra, você se estressar e você não conseguir guiar a criança de uma forma respeitosa, não significa que você é uma péssima mãe ou um péssimo pai. O que a criança vai absorver
É a forma com que você geralmente lida com ela para poder guiar isso dentro da rotina dela. E aí é o X da questão. Se você, na maioria das vezes, guia a criança para essas atividades, que é o que a gente vai falar nas dicas, de forma lúdica, de forma com que você tenha paciência, entenda o desenvolvimento da criança, entenda que ela não vai gostar, entenda como que a criança funciona e use essas regras anteriores, você consegue ter uma rotina mais leve. E aí você se estressar esporadicamente não é a base da disciplina que você usa com o seu filho. Ou seja, com algumas dicas como essas que eu dei e com uma respiração com paciência, a gente entende que essas etapas fazem parte da rotina da criança. Então a gente analisar o que realmente a gente pode esperar da criança e como é a nossa conduta quando a criança tem que fazer essas tarefas, para a gente conseguir essa rotina mais leve, sem briga no dia a dia. Porque aí é a base da disciplina que a gente está dando para os nossos filhos. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu comentário, diz para mim qual é a parte mais difícil da rotina de você lidar. E se a sua rotina tem muitos conflitos e você não consegue lidar de forma respeitosa, clica no link aqui na descrição e saiba mais sobre o atendimento individual. Eu consigo com você montar uma rotina na prática com base na disciplina positiva. E me segue lá no Instagram que eu tenho conteúdos diários sobre disciplina positiva e educação emocional. Tchau, tchau e obrigada!